Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as dores do coração. As dores que a gente sente quando a gente passa por um rompimento de um relacionamento ou inclusive de uma rejeição. E a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que nós, de um modo geral, a sociedade tende a valorizar muito mais as dores da perda, do término de um relacionamento, quando é um relacionamento estável, longo, ou um casamento no qual as pessoas tenham filhos. E na realidade, gente, a dor é uma questão extremamente subjetiva. Não importa quantos anos a pessoa tenha, não importa quanto tempo a pessoa esteve nesse relacionamento. Isso vai variar, sim, do grau de maturidade, do grau de apego, da evolução de cada pessoa, do estágio da vida em que ela está, das expectativas, do grau de codependência também. Então, é muito importante nós não julgarmos, gente. Cada pessoa, em cada aspecto da vida, vai enfrentar essa dor, vai sentir essa dor de maneira diferente. E isso faz, sim, parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento pessoal. Inclusive, gente, é muito importante salientar que a dor da rejeição, a dor da perda, de uma separação, pode ser extremamente dolorosa mesmo. É uma dor quase física, por isso que dizem, né, a dor do coração partido. E nós temos, claro, uma tendência muito maior a valorizar as dores físicas as quais a gente vê, né? Se a gente tem um braço quebrado, por exemplo, a gente consegue ter receber muito mais empatia, porque os outros veem a lesão, então é mais fácil de relacionar. Mas as dores emocionais, gente, não são menos importantes, absolutamente. Então, esse é o primeiro ponto. E o que é importante, como enfrentar, como navegar essa situação e sair do outro lado mais completo, mais adulto, mais crescido, mais amadurecido. Eu acredito pessoalmente que o primeiro passo é sentir a dor, gente, porque a gente quer sempre um quick fix, um resultado rápido para tirar aquela dor. A gente quer um remedinho para tirar a ansiedade, para dormir, para se anestesiar. Muitas vezes é álcool, muitas vezes é sexo indiscriminado com outras pessoas. Então, eu acredito que o primeiro passo, a partir do término do relacionamento, seja curtir aquela dor um pouquinho, a ressaca. E falando em ressaca, é uma metáfora que eu gosto de usar nesse sentido. Imagina que você tomou um porre e no dia seguinte tem aquela ressaca terrível. O que você faz? O que precisa para melhorar da ressaca? Precisa descansar, dormir, talvez comer bastante chocolate, assistir filmes e séries no Netflix. Então, a ressaca emocional é parecida. Às vezes a gente precisa se permitir esse espaço para sentir a dor e para curtir aquela ressaca. Agora, gente, essa ressaca não deve se estender por um tempo indeterminado. Tem que existir, tem que haver um plano. Então, é importante sim identificar a dor e sentir a dor, ao invés de tentar sufocar, tomar um remédio para tirar completamente a ansiedade, para dormir 3 dias sem parar. Não. Sente a dor, é importante. Às vezes as pessoas saem de um relacionamento e pulam direto para um outro relacionamento na tentativa de sufocar mesmo, de reprimir essa dor da perda, de navegar esses sentimentos que são muitas vezes frustrantes. Eu vou falar também o porquê que eu considero particularmente isso problemático. Mas então, gente, primeiro passo, curte a ressaca, curte a dor por um tempo determinado. Se você decidiu que vai ficar ali uma semana chorando, com pena de si mesmo, tudo bem, permita-se sentir a dor. Mas, logo em seguida, você tem que começar a desenvolver um plano. Então, gente, uma das questões muito importantes para a gente conseguir desenvolver esse plano é a gente sair da posição da crença de vítima. Porque enquanto a gente pensa que tudo que aconteceu errado é culpa do outro e que nós somos vítimas, olha para mim, eu tô sofrendo,
você não me merece, eu não mereço isso, a gente vai estar atrasando o nosso desenvolvimento. É difícil? Sim, é difícil. Mas é necessário, porque a gente só pode se salvar a nós mesmos. O que o outro tem de trabalho para fazer, para crescer, para melhorar, é a critério do outro, no tempo do outro. Então a gente só pode fazer a parte que nos cabe. Então, realmente olhar para dentro e saber em que sentido eu poderia ter agido, eu poderia ter estado melhor, mais inteira, mais autêntica nesse relacionamento, é importante sim. O meu nível de dependência emocional, de quanto eu pus expectativa nessa outra pessoa, nesse relacionamento, também é importante, gente, porque na vida tudo acaba, tudo é efêmero. Inclusive, se você tem o amor da sua vida e você vai ficar casada pro resto da vida, um dia vai acabar, um dia um de vocês vai partir dessa pro plano espiritual. Então, isso faz parte da vida, a perda faz parte. E nem por isso a gente deve deixar de querer viver, de querer experienciar, porque isso que é a vida. A gente, mesmo sabendo que a gente vai entrar num relacionamento e corre o risco de sofrer, de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser traído, ainda assim a gente quer experienciar isso, porque a gente quer se sentir vivo, a gente quer se sentir vibrando. Então, mas a minha recomendação é que primeiramente, no momento ideal, depois que você curte a ressaca, a dor, começa a refletir no que você estava tão apegado, na expectativa, nas projeções, e reflete sobre isso. Porque se a gente não faz isso, gente, a gente não se responsabiliza e acaba trazendo isso para os próximos relacionamentos. Então, outra questão importante que eu considero é, durante o tempo da ressaca, inclusive, é importante, talvez, escolher, eleger um amigo, uma pessoa de confiança que tenha empatia suficiente para te ouvir, para te dar suporte, que não vai te julgar, que não vai te dizer, mas você estava namorando essa pessoa há 2 meses, esquece, sabe? Então, eleja um amigo que mereça a sua confiança, que mereça ouvir a sua vulnerabilidade e que vai ter a atenção e o cuidado mesmo de te dar o suporte. Pode ser um amigo, pode ser um familiar próximo, mas eleja com carinho essa pessoa que mereça a sua confiança nesse momento tão delicado. E é delicado mesmo, né, gente? Como eu já falei. Então, gente, o que eu quero dizer em relação a tomar responsabilidade, olhar para dentro e perceber quais são as coisas, as áreas que nós poderíamos melhorar, não significa absolutamente se criticar, se crucificar no que você fez errado, no que você podia ter feito melhor. Não, é um olhar para dentro muito carinhoso, com muita empatia. Você fala, a conversa interna que você tem consigo mesmo é no mesmo nível que você estaria falando, conversando com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo, com muito carinho, com muita compaixão. Permita-se, nós somos humanos, gente. A gente está aqui para aprender. E é assim que a gente aprende, na maior parte das vezes. Né? Muito poucas vezes a gente aprende simplesmente observando como os outros casais funcionam, como a gente aprende no âmbito profissional, sim, às vezes observando o que dá certo e o que não dá. Mas em termos de relacionamento, na maioria das vezes a gente tem que experienciar na carne. Então é muito importante você ser gentil e carinhoso consigo mesmo. E como eu disse antes, escolha um amigo empático, carinhoso e que tenha um bom ouvido para te ouvir e te permitir sentir essa dor, que não vai te dizer, olha, esquece essa pessoa aí e bola pra frente. Eu acho também que tem que ter muito cuidado com técnicas de suprir. Por exemplo, é importante sim que assim que você possa, logo, eu diria, que você comece a se cuidar e comece a flertar de novo, comece a olhar para outras pessoas e abrir a sua energia feminina ou masculina, né? Mas não se jogar em relacionamentos sexuais sem vínculo emocional, porque isso geralmente, gente, traz mais frustração, traz um sentimento de vazio muito grande depois. Então, sufocar, reprimir essa dor com encontros sexuais que não tem significado nenhum na sua vida, não é um ato de crescimento, de carinho consigo mesmo. Você está convidando
uma energia que não é alta, não é uma vibração legal para você, eu penso. Acho que a nossa energia sexual é muito importante, então a gente convida, como por exemplo, para vir na nossa casa, é a nossa energia, o nosso espaço, o nosso templo. Então a gente convida as pessoas que estão alinhadas nesse campo vibracional e que tem alguma coisa para nos oferecer para o nosso crescimento. Então muito cuidado para não se jogar em relacionamentos sexuais que não tenham um significado mais profundo para vocês, que não tenha valor emocional, tá? Uma outra metáfora que eu gosto muito de usar nessa circunstância, imagina, por exemplo, um atleta, um lutador de boxe, por exemplo, que passa por uma lesão muito séria, quebrou o tornozelo, fraturou o tornozelo, por exemplo. Ele vai precisar de bastante repouso, vai precisar engessar aquele pé, aquela perna, e vai levar mais ou menos uns 2 ou 3 meses para o osso cicatrizar. Só que nesse meio tempo, gente, logo quando acontece a fratura, a lesão, essa pessoa vai precisar descansar, vai precisar ter uma alimentação adequada, vai precisar ter um sono mais tranquilo para proporcionar o ambiente, a atmosfera, as condições apropriadas para o corpo se recuperar. Num segundo momento, essa pessoa deve começar a trabalhar outras partes do corpo. Por exemplo, fraturou o tornozelo, mas a parte de cima do corpo ainda pode trabalhar, ainda pode se exercitar e deve se exercitar. Não fica ali 2 ou 3 meses de molho só esperando o tornozelo curar, cicatrizar. Então começa a investir em outras partes do corpo. Quando o tornozelo estiver cicatrizado, aquela pessoa já ainda está em forma. E aí, gradativamente, vai exercitando todo o corpo. E a gente vê muito isso, né? Atletas que têm uma fratura, uma lesão séria, ficam desaparecidos por 1 ano e depois voltam ainda melhores. Então a gente pode aplicar essa metáfora também na vida emocional da gente. Então, o coração tá doendo, tá machucado, permite esse coração sentir a dor, se restabelecer, ter carinho, ter uma nutrição adequada, ter um ambiente propício para ele cicatrizar, para ele se recompor, mas continue investindo nas outras partes, que é a parte profissional, que é a parte intelectual, que é a parte das relações com amizades, as relações familiares. Há muitos âmbitos que você pode e deve sim se focar e investir a sua energia. Vale a pena sim flertar, mesmo enquanto o coração estiver ali cicatrizando, flerta, se arruma, se cuida, mas de acordo com a minha experiência pessoal, gente, eu não vou entrar em detalhes porque é muito pessoal, mas eu passei por uma rejeição, um desapontamento, um final de um relacionamento que foi extremamente traumático para mim há alguns anos. E foi muito difícil para eu conduzir, para eu me erguer a partir daquela dor, que era uma dor quase física realmente. E o que eu encontrei para ter forças para lidar com essa dor foi focando nos meus projetos. Não aconteceu do dia para a noite, gente. Eu tive que me permitir chorar, né, curtir uma fossa, mas quando eu comecei a me focar, quando eu estava muito desesperada, quando a minha energia estava muito focada, eu preciso conhecer outra pessoa e preencher esse espaço para esquecer essa outra pessoa que está me fazendo sofrer. A pessoa não está te fazendo sofrer, é você que estava muito apegado, que tinha muita expectativa, ou que estava iludido, ou não era para ser. Muitas vezes, gente, até é para ser. Mas a gente tá com a nossa energia do desespero, a nossa energia da escassez, e a gente vai com tanta sede ao pote, a gente não se curou. Isso é muito importante, gente. A gente ainda não se curou os traumas, as dores que a gente tem, e a gente acaba projetando muito naquele relacionamento. E aí não tem como curar, não tem como dar certo, porque ainda tem muito trabalho pessoal, muito trabalho de crescimento pessoal e cura que a gente tem que fazer antes de conseguir ter esse relacionamento saudável. Então, gente, a minha dica, filtrando aqui as dicas principais, olha para dentro de si, toma responsabilidade, vê no que você pode melhorar, trabalha na cura, em ver o que você tem ainda, traumas do passado, das relações anteriores. Talvez você já tenha sido traído,
Quem não foi, né, gente? Todo mundo que já teve num relacionamento já teve decepções. Então, talvez você tenha sido abandonado, talvez na infância, pelos seus cuidadores, tem algum trauma, alguma dor que ainda precisa cicatrizar, que ainda precisa ser curada, ser tratada. Então, olha para isso e vê no que você precisa se cuidar, se nutrir e permitir e criar o ambiente saudável para que essa cura, essa sanação ocorra de uma maneira muito carinhosa. E o segundo ponto é invista nos outros aspectos da sua vida. Invista num novo perfume, num batom vermelho, na sua energia. Ouça músicas mais felizes, não fica ouvindo músicas muito tristes. Eu me lembro que eu ouvia a Whitney Houston e era uma tristeza, só vivia chorando, porque as músicas dela são todas de cortar o coração mesmo. Então assista comédias e invista em outras áreas na sua vida. Talvez você queira aprender uma língua, você queira aprender a dançar uma dança nova. Eu danço tango argentino, gente. Super recomendo, uma das melhores coisas que eu já fiz na vida em termos de investir tempo e energia. Talvez um novo projeto profissional, talvez uma viagem, mas uma viagem que seja para crescimento, não seja para fugir da realidade, sabe? Outras amizades, cultive amizades que nutram mais a sua energia também. Então, gente, procure olhar as áreas que você tem que se sanar, se cuidar e investir em outras áreas da sua vida. Demora, o processo é lento, mas é necessário, é assim que a gente cresce. Gente, um renascimento, para coisas novas acontecerem e fluírem, a gente tem que passar por um fim, uma morte simbólica, ou às vezes uma morte mesmo, para poder renascer, para poder deixar que o universo traga outras oportunidades. Quando você se cuida, quando você se ama e investe em si mesmo, você se torna muito mais atrativo, muito mais atraente, a sua energia melhora e talvez essa mesma pessoa que te abandonou, que te rejeitou, vai te ver e vai pensar, olha o que eu tô perdendo. Então talvez você vai reconquistar essa pessoa ou vai simplesmente sair da energia e vai pensar, olha, o que eu tô perdendo meu tempo aqui, eu mereço mais, mereço ser bem tratada, amada e mereço alguém que queira estar comigo, que escolha estar comigo. Então, gente, claro que é diferente, por exemplo, de uma pessoa que perdeu alguém porque essa pessoa faleceu, é outra história. Mas ainda assim, invista em se curar, em se cuidar, em se nutrir afetivamente, emocionalmente, com relacionamentos e em outros projetos. E seja paciente, gente. Essa dor é dolorosa, realmente essa dor é dolorosa. E demora, mas é válido porque a gente cresce muito com isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembrem-se, se vocês gostaram, é muito importante que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque o YouTube entende que quanto mais pessoas curtem os vídeos e se inscrevem no canal, mais o material, o conteúdo é relevante. Então eu agradeço imensamente pela contribuição de vocês e muito obrigada, até a próxima!